E a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública e hoje falando sobre coaching. Quem acompanha as redes sociais com certeza já ouviu muito falar nesse termo. O que é isso? Como se transformar num coach? Esse assunto a gente esclarece no programa de hoje. Aqui no estúdio com a gente Edmar Nogueira e Erenita Souza, que são coaches e que integram o Instituto Nacional de Treinamento Comportamental. Não é isso? E a empresária Carla Brasil, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa Utilidade Pública. A gente é que agradece. Queria primeiro, Carla, ouvir aqui de Edmar e de Erenita esclarecimento. O que é o coaching? Quem pode se transformar num coach? O coaching é uma metodologia de aceleração do processo de desenvolvimento e que visa obter resultados rápidos e espetaculares. Isso é coaching, é uma metodologia. De que forma isso pode impactar? A gente ouve muito falar de coaching relacionado, às vezes, ali ao ambiente de trabalho. Corporativo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. O coach trabalha o comportamento do ser humano. Uma vez que você deseja alcançar algum objetivo na sua vida e tem alguma dificuldade, o processo de coaching, ele pode ajudar você a ter uma nova programação mental que vai mudar o seu comportamento, consequentemente, seus resultados. O coach, ele aflora a sua consciência. Ele faz você enxergar além do que você vê hoje. Na realidade, assim, às vezes as pessoas perguntam, Edmar, qual é a diferença de você trabalhar um alto executivo e trabalhar uma dona de casa que quer fazer um coaching para emagrecer? A resposta é, da mesma forma. Porque eu não trabalho o executivo e não trabalho a dona de casa, eu trabalho o ser humano. Então, a gente desenvolve o ser humano e todos os benefícios vão ser fortalecidos a essência da pessoa. Você vai se descobrir mais, de uma forma mais consistente. É o reflexo, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Entendeu? E aí, falando desse reflexo aqui com a gente também, Carla Brasil, que veio trazer aí, na verdade, veio dar um testemunho. É coach, que a gente chama, é empresário, mas é coach também, e que entrou aí nessa área, se redescobriu nessa área do coaching. Eu queria que você falasse um pouco como é que isso surgiu na sua vida, como é que você foi transformando a Carla de forma assim, no dia a dia, na parte pessoal, e também a Carla enquanto empresária. Então, Daniel, é o seguinte, eu estava passando por um momento muito especial na minha vida pessoal, um momento de muita dúvida, muita insatisfação. E não sabia, era uma angústia constante, não sabia exatamente o que era. Um amigo meu, muito querido, me indicou, ele, Carla, olha, eu passei por um processo de coach e eu gostei muito dos resultados, eu acho que você deveria fazer. E me indicou a Erenita e o Edmar para fazer esse processo. Fui sem saber exatamente o que era e meio desconfiada, para ser bem sincera. Né? Nunca tinha ouvido falar direito, não sabia o que era. E quando eu fui lá, o que me encantou, primeiro, foi a verdade e a transparência e a forma como eles respeitavam o meu jeito de pensar. Não é que existia certo ou errada, era eu. Então, o que foi que mudou? Eu fui para lá para poder trabalhar um processo pessoal, lá me redescobri, entendi quem realmente era a Carla, o que eu queria como propósito de vida e levei isso para todos os âmbitos. Eu não só levei isso para a minha vida pessoal, como melhorou meu relacionamento com meu esposo, com meus filhos, com os meus amigos. E dentro da minha empresa, foi uma alavancagem impressionante, porque entre nós diretores, o nível de relacionamento entre nós melhorou muito, porque eu aprendi a me comunicar. Porque a gente costuma colocar defeito nas outras pessoas. E aí eu descobri no coach onde era que eu estava falhando. Por que eu não estava conseguindo estabelecer uma comunicação entre eles e porque as coisas não andavam. E é tão interessante, Dani, e todo mundo foi uma coisa tão perceptível que todos eles passaram depois pelo processo de coach. Então, toda empresa, todos os nossos colaboradores, todos os nossos funcionários, hoje bebem dessa grandeza que foi, dessa fonte que foi o coaching na nossa vida. E todos os nossos funcionários hoje estão fazendo também o processo de coaching. É uma mudança de comportamento, Erenita. Muito. A Carla Brasil, ela tinha uma outra profissão. Ela trabalhava na profissão que ela se formou. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, exato. E com o processo de coaching, ela começou a descobrir que aquela profissão não estava realizando. Ela não estava mais conseguindo sentir prazer, realização. E estava até passando a sentir dores físicas.
quando ela começou a descobrir no processo de coaching o que traria a realização, porque no processo nós usamos também a psicologia positiva, que ajuda a busca da felicidade, então ela começou a ver a vida de uma maneira diferente. Então começou a romper algumas crenças que a limitavam. Essas crenças vêm de várias situações, do sistema familiar, da religião. Então tudo isso ela começou a enxergar com muito apreço, com muita honra, com muito carinho. Mas ela começou a perceber que poderia se distanciar ou romper algumas barreiras que a impediam. Então, o processo de Carla Brasil foi um processo lindo, fabuloso, porque ela sentiu algumas dores, é normal, porque você começa a enxergar coisas que lhe faz mal, mas que está dentro de você, e você precisa desconstruir algumas crenças que te limitam. Então, ela enfrentou todos os medos e ela conseguiu. E hoje passa por um processo muito grande de aceitação também. Sim. Né? Sim. Por causa da mudança, né? Muita gente sonha com a mudança, mas poucos se propõem a passar pelo processo de mudança, porque dói. Né? Você tem que sair da sua zona de conforto, precisa fazer um caminho diferente, precisa tomar decisões diferentes, e isso incomoda. Então, por isso, algumas pessoas têm dificuldade de evoluir, porque não estão dispostas a passar pelo processo de mudança. E aí, às vezes, você está numa profissão ali, se queixando todos os dias, mas assim, poucas pessoas param para se perguntar, certo? Por que eu estou tão insatisfeito? Por que eu ainda estou aqui se eu ainda estou tão insatisfeita? E o medo vem porque você sair da zona do conforto incomoda, né? Eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, mas aqui está bom, eu estou recebendo meu salário, as pessoas estão me vendo, mas dentro de você, quando bota a cabecinha no travesseiro, não vem aquele reconhecimento de si. Então, hoje é muito importante a gente fazer aquilo que nos realiza, aquilo que nos dá felicidade. Porque você não trabalha, você se realiza todos os dias quando você passa a ter essa concepção, essa consciência. Eu acho que a gente descobre, assim, decide a profissão da gente muito cedo, né? Então, eu acredito, inclusive, que o coach seria muito bom para esses jovens que estão se preparando para o vestibular, porque muitas vezes a gente se inscreve sem nem ter noção. Eu vou fazer isso aqui porque, de repente, vai me dar a melhor condição financeira. Se conhecer. Sem se conhecer. Existe uma pesquisa da Federação das Indústrias que diz que cerca de 80% dos jovens brasileiros não têm certeza da carreira na hora de fazer o vestibular. 80%. E isso vai se concretizar depois numa opção errada. E muitas pessoas sofrem por causa disso. E aí vai impactar negativamente ali naquelas relações de trabalho, naquela pessoa que vai estar eternamente insatisfeita ali naquele grupo. Sobre esse assunto, sobre esclarecimento, o que é, quem pode se tornar também, né? Porque acho que Carla foi um excelente exemplo disso. A gente vai conversar daqui a pouco, a gente vai para o intervalo e a gente volta já 2 minutos.